a parte muito importante do culto, onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Assim como o sacerdote naquela época lá, eles preparavam o ambiente antes de entrar no Santo dos Santos. Irmãos, prepare um ambiente do seu coração. Limpe tudo, sabe, toda aquela sujeira, limpa aquelas preocupações que você deixou na casa. Esquece tudo disso agora. Esteja com o seu coração voltado somente para Deus. Amém? Pastor? Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Como está esse ambiente aí? Tem uma mensagem de Deus para o teu coração nessa noite. Hoje, Dia dos Pais, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus, aleluias. Falar sobre o grande Pai, o perfeito Pai, sobre Deus. Amém? Você já observou que na oração que Jesus ele nos ensina, ele fala, ele salienta, ele deixa assim, bem claro. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Por que ele diz Pai nossos? Para que nós não venhamos comparar com o nosso pai terreno, porque ele está falando sobre a perfeição. Ele está falando para nós fazermos nenhum tipo de analogia. Talvez você teve um bom pai na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Talvez você tenha um bom pai até hoje. Mas de contrapartida também há pessoas que não teve pai, que foi uma referência para ele. Então Jesus, ele entendendo e sabendo tudo isso, ele salienta dizendo assim: olha, Pai nosso que está no céu. Esse é o nosso Pai que nós temos que colocar os nossos olhos nele. Esse é o Pai que nós temos que entender que é Ele que cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Quando nós damos oportunidade para Ele configurar e desconfigurar, para Ele mexer e fazer o que Ele quiser da nossa vida, nós entendemos esse Pai todo poderoso, esse Pai cheio de amor. Um Pai que está esperando você se reposicionar. Sim, nós precisamos se reposicionar. Lucas 15, a partir do verso 11. Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, fala misericórdia. Todos acharam. Amém? Diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai minha parte da herança, a que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para a terra distante. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as
vagens de alfarroba, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, e ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, ocorreu ao encontro do seu filho, e muito abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. E também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa, regozijamo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo quando foi se aproximando da casa do pai. Ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste a matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta do teu irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Se você não leu a Bíblia essa semana, valeu. Valeu já pelo domingo. Ei, está na hora de você aprender a se alegrar com a festa dos irmãos próximos. Está na hora de você aprender a celebrar e esperar a sua vez chegar. Porque tem muita gente que ele celebra tanto a dor dele, que quando ele vê alguém se dando bem, quando ele vê alguém crescendo, ele não consegue suportar aquela pessoa. Ele começa a fazer comparações, ele começa a olhar e começa a procurar erros, começa a procurar defeito. Ele não tem um coração de gratidão, ele não tem um coração de companheiro. Ele é aquele que se alguém está na miséria, vai ser amigo dele, porque são miseráveis juntos. Mas se alguém crescer, ele permanecer, ele não vai conseguir se alegrar, ele não vai conseguir se regozijar. Ele vai pensar mal até do pai dele. E o pai aqui que está sendo representado é Deus. Quantas pessoas pensam mal de Deus como se Deus fosse injusto, abençoando ou aceitando alguém de novo no reino? Eu quero orar com você. Coloca a sua Bíblia aí no seu assento. Comece a orar nesse momento. Meu Pai. Prepara o ambiente do teu coração. Meu Papai. Abba, Pai.
meu Deus, que o Senhor nessa noite venha falar aos nossos corações, Pai. Fica à vontade, Senhor, porque a casa é tua, Senhor. Esse ambiente está preparado para o Senhor, Pai. E nós agora queremos ser ministrados por Ti, queremos ser ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. A boca é minha, mas a palavra é Tua, Senhor. Me usa do jeito que Tu quiser. Fala o que Tu bem entender para nós nesse momento, que nós apenas queremos ouvir e ter atitudes, ó Pai, e começar a caminhar do jeito correto que o Senhor está nos chamando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando aí ao Senhor. O que você pensa de Deus hoje? Qual é o teu pensamento referente a Deus? Quando eu digo assim, Deus, o que é Deus para você? Nós subíamos bastante no monte e às vezes eu perguntava um por vez: ei, o que é que você acha de Deus? Quem é Deus para você? Aí tem aquela bela frase pronta e feita: para mim Deus é tudo. Às vezes eu vejo que o tudo de algumas pessoas é nada. Se a representatividade de Deus para ela for tudo, e ela é alguém assim com Deus, então o tudo dela não é nada. Pessoas que não manifestam o poder de Deus, pessoas que não manifestam os milagres de Deus, não manifestam a alegria da salvação. Hoje eu vejo uma geração tão medíocre que elas querem apenas ser salvas. A preocupação dela é apenas ser salvas. A preocupação dela é apenas incluir o nome delas no livro da vida. A preocupação dela é apenas que um dia ela seja bem recebida para ela poder entrar no céu, para ela um dia poder entrar na eternidade. E só ser salvo não é suficiente. Nós temos que deixar Ele entrar, habitar em nosso coração. Nós temos que ser limpos, temos que ser purificados. Temos que entrar em um estado de santidade, temos que entrar em um estado de pureza, temos que entrar em um estado de recuperação, em um estado onde que o Senhor ele nos aprova, em um estado onde que o Senhor Ele nos rejeita. Sim, o Senhor Ele pode nos rejeitar, e às vezes Ele deve nos rejeitar. Como Ele nos rejeita? Ele nos rejeita em algumas atitudes nossas. Ele nos rejeita para que nós possamos entender que nós somos agora inimigo dele e nós possamos se arrepender. Nós possamos fazer uma convenção. Nós possamos mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de olhar. Que nós possamos parar um pouco e refletir que tipo de lixo nós estamos sendo, pensando apenas em nosso próprio umbigo. Pensando apenas em nosso próprio crescimento, pensando apenas em os lucros que o reino ele pode nos dar. E quando eu falo do lucro que o reino pode nos dar, eu não estou falando apenas de valores, mas estou falando do benefício de uma família. Estou falando do benefício dos filhos criados. Estou falando do benefício de você ser reeducado socialmente. Mas tudo isso ainda é muito ralo. Tudo isso ainda é muito pouco acerca do que o Senhor ele tem. A pretensão do Senhor para nós é algo muito gigante, algo muito grande. E se você não tem ideia do que o Senhor é para você, se você algum dia foi orar e não lhe faltou, e lhe faltou palavras, você ainda não tem um relacionamento. Você ainda não tem um relacionamento e você precisa criar esse relacionamento. Esse relacionamento ele precisa ser gerado. Talvez quando eu te falo quem é Deus para você, você diz um tudo e você apenas resume aquela frase e não pensa acerca do que é Deus para você e o que Ele quer de você. Você nem sabe o que é que você quer de Deus para falar a verdade. Como se fosse um ato de sorte. E estar com Deus não é um ato de sorte, é um ato de compromisso, é um ato de comprometimento, é um ato de chegar a Ele, é um ato de querer Ele, é um ato de lutar por Ele, assim como você briga pela sua respiração, assim como quando você... Quem aqui já fez aqueles duelos embaixo d'água para ver quem consegue ficar mais tempo sem respirar embaixo d'água? E quando você levanta com o olho do tamanho do meu, querendo respirar. Sabe como você começa a brigar, você acha que você consegue ficar um pouquinho ali embaixo,
Você acha que você consegue demorar mais um pouquinho, mas o seu corpo, algo grita dizendo: sai daí. Quando você menos percebe, você começa a lutar pela sua vida. Você tem que entender que a ideia do Pai que nós lemos aqui, Ele querendo te salvar. Deus está querendo te salvar. Deus está querendo te salvar do reino das trevas. Deus está querendo salvar você de você mesmo. Não desista do que Deus Ele preparou para você. Não desista do que Deus Ele idealizou para você. Não desista dos projetos que Deus Ele fez para você. Não desista por causa de pessoas. Não desista por causa de Satanás. E não desista por causa dos pecados que você cometeu. Por favor. Eu sei que voltar ao estado zero, eu sei que voltar ao estado de recuperação, ao estado de formatação, ao estado de você ser transformado, ao estado de você se redimir, se humilhar, é difícil. Porque, para nós entrarmos na mensagem aqui, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje nós enxergamos modelos antes. Quem era o pai? O pai para nós era o membro mais respeitado dentro da casa. A coxa do frango era do pai. A parte mais gordurosa da carne era do pai. O prato maior era do pai. A cabeceira da mesa pertencia ao pai. Se você fosse visitar uma casa e você sentasse naquela mesa principal, você estava desrespeitando o dono daquela casa. Hoje em dia as pessoas elas fazem de qualquer jeito. Hoje em dia não há mais essa reverência, esse respeito. Eu tenho 30 anos, eu falo hoje em dia. Porque a minha mãe me ensinou, quando você for visitar alguém, você nunca senta na cabeceira da mesa. Você nunca senta nas duas, porque ali um lado pertence ao pai, o outro lado pertence à mãe. Ali pertence aos donos da casa. Você não pode, você tem que ficar em pé até que alguém diga onde que é que você vai sentar. A pessoa vai dizer: senta aí, fulano de tal. E você vai sentar ali. Só que quando nós olhamos hoje, quando nós paramos para ver as séries, quando nós paramos para ver os programas de televisão, os desenhos, quando a gente vê o Simpson, o Homer, um pai paspalhão, um palhaço. Você vê a patroa, as crianças, um homem sem autoridade, onde que a mulher manda, e você vai vendo assim outros e outros papéis, o pai ele perdendo o poder e o lugar de autoridade que ele tem, que Deus constituiu para ele naquele lar. As pessoas não conseguem entender o que é que está fazendo, e sem perceber, no subconsciente delas, elas também traçam essa imagem para o nosso Deus. Elas traçam essa imagem também para o Deus Todo-Poderoso, como pudesse tirar o poder de Deus, como pudesse zombá-lo, como pudesse ignorá-lo. Como eu estou falando errado demais essa palavra, chama de ignorar, misericórdia, ignorar. Então, como as pessoas elas estão rejeitando Deus, como elas estão deixando Deus de costa, Deus de lado. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Você pode viver até como você acha que você deve viver hoje. E às vezes hoje nós enxergamos pessoas boas. Enxergamos pessoas hoje que são boas. Pessoas hoje que são aceitáveis em qualquer ambiente. Mas nós não sabemos quem foi ela um dia. Nós não sabemos quais foram as práticas que elas fizeram um dia. Do nada, aquela pessoa tão boa, do coração tão agradável, que nós falamos aquela seguinte frase: fulano de tal não tem coragem de fazer mal a um mosquito. Nós não sabemos quais foram os maus cometidos no oculto, nas entrelinhas, em lugares que ela não conhecia. E um dia a cobrança vem. Eu lembro-me de um dia onde que eu fui em uma igreja e tinha um pastor lá e tinha um cadeirante dentro daquela igreja. E quando o pastor começou a orar, mandou que aquele homem da cadeira de roda viesse à frente. E quando aquele homem chegou à frente, aquele pastor começou a orar por aquele homem, para que ele levantasse da cadeira de roda. E uma pessoa atrás virou para a outra e falou bem assim: eu não acredito que esse homem vai voltar a andar.
Esse homem, ele era tão mau, ele chutava cachorro na rua, ele batia em pessoas, e eu me assustei com aquela pessoa atrás, desejando que aquele homem permanecesse na cadeira de roda, como se ele fosse digno de estar ali. Como você se trata sendo um juiz do seu próximo? Como você se trata julgando as pessoas que estão passando fases difíceis hoje? Você tem um coração misericordioso? Você tem um coração cheio de condescendência, cheio de empatia? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de juiz você é? Porque nós não servimos para julgar. A única vez que Deus deixou nós julgarmos alguém, quem foi? Foi Jesus. E o que nós fizemos com Ele? Nós o crucificamos, nós o matamos. E quando nós falamos de crucificação, talvez a gente ache como algo tão banal, porque a gente não temos conhecimento disso. Hoje, como fazem um velório, é algo mais agradável possível para as pessoas, permanecendo naquele ambiente. Tira todos os membros que fede, coloca ali um bocado de produtos químicos, maquia aquele morto para que ele fique com o rosto agradável para as pessoas que estão ali, coloca flores para poder ficar o mais bonito possível, coloca um tipo de perfume. Quando vai levar a pessoa lá, alguns lugares é um gramado totalmente bonito, algumas pessoas em alguns lugares têm cultura nem de ver enterrando. Depois que sai todo mundo ali, coloca aquele caixão, fecha bonitinho, coloca uma pedra em cima, para que a morte seja agradável. Mas no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, eles estavam acostumados com crucificação. A crucificação era algo terrível, porque quem ia para a cruz, ele perdia os seus direitos. Quem ia para a cruz, ele estava entregando todos os seus direitos, ele não tinha direito a mais nada. Podiam fazer o que quiser, iriam cuspir nele, iriam bater nele, iriam arrancar pedaços do seu corpo. Iria se misturar a terra todo sujo até que chegasse naquele lugar. E quando chegavam naquele lugar, atravessavam aqueles pregos de aproximadamente 5 polegadas nos braços, nos pés, no pulso, nos pés. E aquele homem ficava sofrendo ali até que a morte viesse. E se demorasse muito para aquele homem morrer, eles vinham com a marreta e destruíam a rótula do joelho para que ele não ficasse mais segurando o peso ali. E eles prendiam a traqueia e morria por asfixia. Mas quando batia o sino, todo mundo descia. E ali aquele homem ficava ali. E no outro dia aquele corpo começava a feder. E vinha ali os corvos e começavam a arrancar os olhos, começavam a arrancar nariz, começava a ir nos orifícios, e era aquele negócio totalmente de louco, porque a crucificação é loucura. Nós estamos acostumados com esse evangelho de Hollywood bonitinho, Jesus lá, ai, não estou nem sofrendo tanto, com aquela fraldinha, não. Era algo assombroso, era algo terrível. Passar pela cruz era algo terrível. E foi por isso que Jesus ele passou. Foi por toda essa situação. Ele só não chegou a passar exatamente por esses processos aí, porque teve alguém que investiu nele com o corpo que não valia mais nada. Sim, Nicodemos e José de Arimateia, ele investiu no corpo que não estava mais dando retorno, porque ele acreditou que ele estava diante do Messias. Quando ele chegou de madrugada, ele falou, não, ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando eu fui para ele, ele se apresentou como Messias. Quando eu cheguei até a ele me falou sobre o novo nascimento, e eu estou inserido nisso. Eu vou esperar ele retornar. Você consegue investir em quem não está mais dando resultados para você? Você consegue investir em quem mais não te agrada com o que fala? Você consegue investir em pessoas que não merecem estar do seu lado? Ou você é interesseiro? Se está dando retorno, eu faço. Se não dá mais retorno, eu rejeito, eu recuso. E a visão paterna, ela está sendo perdida. E Jesus, quando ele começa a falar sobre essa parábola, antes de falar sobre o filho pródigo,
ele fala uma parábola antes. Quem está lembrado qual parábola é? Não, da dracma perdida. Amém? O que é uma dracma? A dracma, ela representava uma moeda naquela época. As mulheres daquela época, elas não trabalhavam. As mulheres daquela época, e se elas não trabalhavam, elas não tinham acesso a recursos financeiros. Então, qual era o presente dela no casamento? Se a família dela fosse pessoas com bem aquisitivo, ela ganhava 10 moedas, ela ganhava 10 dracmas. Porque se caso o marido dela morresse em uma viagem, morresse em algum tipo de guerra ou por assaltantes, ela tinha moeda suficiente para poder voltar para a casa dos parentes dela. Então ela perde aquela moeda, ela começa a procurar porque ela sabia do valor daquela moeda para ela. E onde foi que a moeda estava perdida? Dentro da casa dela. A moeda estava perdida dentro da casa dela. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, quando ela acha, ela acende o candeeiro, ela acende a lamparina, ela começa a procurar ali dentro, e quando ela acha, ela chama as vizinhas e faz uma festa, porque tinha um grande valor para ela aquelas moedas. Depois, qual é a anterior parábola? A parábola da ovelha perdida. E aonde que a ovelha ela está perdida? A Bíblia diz que ela está perdida no deserto, em outras traduções no campo. Então o que é que o pastor faz? Ele deixa as 99 e ele vai lá buscar a ovelha perdida. E quando ele encontra, o que é que acontece? Uma grande festa. Aquela ovelha estava perdida e foi encontrada. Só que há algo interessante. O capítulo 15 ele se inicia dizendo bem assim, vamos lá. Hoje vai acabar bem cedo, hein? Glória a Deus. Diz assim: e aconteceu que todos os pecadores, com os coletores de impostos, em algumas traduções vai estar publicanos, e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Quem era que estava com Jesus? Publicano e pecadores, pessoas de má índole, pessoas que não eram bem aceitos, bem vistos pela sociedade, os rejeitados. Hoje, se fosse falar, era aquele pessoal da Cracolândia. Talvez se fosse falar, um ex-detento que foi preso em um artigo assim muito cruel pela sociedade. Então é alguém que as pessoas não querem estar próximo. É alguém que as pessoas não vão querer dividir o ambiente. É alguém, talvez, vamos lá, talvez uma prostituta, talvez alguém assim, do tipo que pessoas não gostariam de ter uma amizade com essas pessoas. Então, quando Jesus ele está ali reunido com aquele povo, dentro daquela casa, quem é que chega na porta? Versículo 2 diz: entretanto, os fariseus e os mestres da lei consuravam murmurando: este saúde e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com eles. Quem chega na porta? Os fariseus, os saduceus, os mestres, os doutores da lei, eles chegam na porta. Então lá dentro, quem está lá dentro? Os pecadores, os publicanos, as pessoas de má índole. Na porta chega exatamente os fariseus, questionando a Jesus. E sabe por que Jesus ele se torna alguém rejeitado para aquele homem? Porque Jesus ele era alguém que fazia milagres. Jesus era alguém que curava. Jesus era alguém legal. Jesus era alguém bem, era alguém do bem. Jesus sabia falar. Jesus sabia se portar em todos os ambientes. Jesus sabia sobre assuntos do céu, assunto do inferno e assunto da terra. Mas Jesus ele começou a fazer uma coisa que os pecadores e que os hipócritas não gostam. Ele começou a agregar novamente as pessoas que a sociedade estava rejeitando. Ele começou a dar oportunidade, ele começou a inserir novamente uma prostituta chamada Madalena. Ele começou a inserir novamente um publicano chamado Zaqueu, um publicano chamado Mateus. Ele começou agora
a dialogar com um soldado que tinha uma filha em casa enferma. E Jesus era o tipo de pessoa que se dava com todo tipo de pessoa. Mas para os hipócritas, Jesus ele não tolerava. Os hipócritas, Jesus não tolerava. Igreja, eu gostaria de perguntar: qual é o seu nível de hipocrisia nessa noite? Qual é o seu nível de hipocrisia? Principalmente com redes sociais que está agora nas nossas mãos. Às vezes eu vejo pregadores dizendo: você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. E aquela pessoa talvez nunca leu a Bíblia toda pelo tanto de tempo que ela tem de cristão. Você tem que orar e não consegue orar nem pelo seu irmão que está perdido. Seu irmão que eu falo de sangue, que está sem nenhuma esperança. Não consegue orar pelos seus pais. Não tem mais esperança pelos seus vizinhos. Isso é hipocrisia, porque ele não acredita na mudança. Ele acha que já fez demais. Então essa pessoa ela está tão perdida quanto aquela pessoa que está lá. Você sabe o que é que você precisa fazer para você ir para o inferno? Você não precisa matar, você não precisa roubar, você não precisa se prostituir, você não precisa ser fofoqueiro, você não precisa ser mentiroso. Basta você não fazer nada, você já vai para o inferno. Basta você ficar de braços cruzados, é suficiente para você estar caminhando para o inferno. De esteira rolante, paradinho, mas está se movimentando para um percurso que não foi Deus que criou. Então você não precisa fazer todas essas coisas. Graças a Deus eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. Eu sou quase crente. Quando Jesus voltar, você quase vai. Você quase vai. Porque eu não preciso ir numa igreja para eu ser salvo. A Bíblia diz que não é bom que fique sem congregar. Mas eu adoro a Deus em casa. Como que você adora a Deus em casa? Me diz. Me diz quantas vezes você leu a Bíblia essa semana. Me diz quantas vezes você orou essa semana. Me diz para quantas pessoas você pregou essa semana. Me diz quais os seus frutos dignos de arrependimento. Aonde estão as suas obras? Aonde está a fé? Porque a fé ela tem que caminhar juntamente com as obras. Você está cheio do Espírito Santo? Eu duvido alguém ficar cheio do Espírito Santo dentro de casa e conseguir permanecer dentro de casa. É impossível. Você vai começar a ter sede, você vai começar a ter fome, você vai começar a querer sair, você vai começar a querer resgatar pessoas do inferno, você vai começar a investir em pessoas, você vai começar a amar pessoas, você vai começar a se doar, você vai começar a dar, porque tudo que essa igreja tem para dar hoje, essa igreja que eu falo é a igreja atual, não apenas a placa batista, tudo que a igreja atual tem para dar hoje é religião para as pessoas. Uma carteirinha de membro, uma função dentro da igreja e você está salvo, você já pagou seu pedágio. Não, pastor não salva pessoas, placa de igreja não salva pessoas, usos e costumes não salva pessoas, saber versículos memorizados não salva pessoas, saber orar não salva pessoas, saber versículos não salva pessoas. Só Jesus Cristo te salva. Só Jesus Cristo, só quando você tem um relacionamento, só quando você está ativo dentro do reino, só quando você está disponível, disposto. Quando Jesus ele vê os publicanos, os fariseus, ele vê todo mundo ali junto, ele vem aqui. Eu vou contar 3 historinhas para você. Primeiro é sobre a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela sabe que está perdida? Sim, ela sabe que está perdida. O cachorro sabe que está perdido, ele fica doido procurando o dono, a casa dele, onde quer que ele mora. A moeda sabe que está perdida? Não, ela não sabe que está perdida, porque ela é um objeto inanimado. Ela é um objeto que ela não consegue se reconhecer.
Então os publicanos, os fariseus, as prostitutas, elas sabem o caminho delas e o desejo, o anseio que ela tem. Eu lembro, eu já falei isso outrora, um jovem uma vez sentado no meio fio, e eu parei juntamente com ele, e ele ali chorando, e eu parei, eu falei, cara, o que está acontecendo? E eu comecei a conversar com ele. Rapaz, eu estou com uma pedra de crack aqui, mas eu não quero fumar ela, eu quero voltar para a minha casa, eu quero voltar para a minha família, eu preciso de Jesus, mas eu não consigo, cara, não tem ninguém que possa me ajudar. Você sabe que é você ali? E alguém que ele possa ajudar, que ele estava dizendo ali, era tirar aquela vontade, tirar aquele anseio, arrancar ele daquela escravidão. Falei, jovem, eu posso orar com você, se você quiser realmente uma ajuda, eu estou disposto a te enviar para uma casa de recuperação. Você está disposto? É isso que você quer realmente? Ah, cara, casa de recuperação, não sei, eu já passei por mais de 5 ou 6 na época, ele falou. Eu falei, não, mas essa casa ela é diferenciada. Ela não vai tratar apenas do seu vício, mas ela vai tratar também do seu espírito. Ele falou bem assim, olha, na segunda-feira você pode vir aqui. Eu falei, cara, na situação que você quer, que você está, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo aqui, eu vou te levar agora no lugar. Não, na segunda-feira eu tenho que resolver algumas coisas. Eu falei, na segunda-feira eu não consigo, na terça-feira eu consigo. Ou agora ou terça-feira. Então terça-feira. Você tem certeza? Tenho certeza. Era sábado à tarde, eu estava andando naquele bairro e alguém falou, rapaz, mataram um jovem aqui ontem, aqui na praça. Eu falei, como era ele? Aí o cara começou a falar, bateu exatamente com a descrição. E naquele dia mesmo, ele tinha falado onde que era que a avó dele morava, eu fui lá. E ela falou, mataram o meu neto ontem à tarde. Você entende que é uma pessoa querendo e pedindo socorro, mas ainda tem algumas coisas para resolver e não querer abrir mão naquele momento de algumas coisas. Alguém que está pedindo socorro, e por outro lado existe as pessoas que estão vindo na igreja, ou vem assim que pode, ou quando dá, que acha que está bem, que acha que tem mais tempo, que acha que tem mais vida, que acha que vai dar tempo, que no tempo que ela quiser vai dar certo, está tudo ok, está tudo beleza, que está perdido também. Jesus estava dizendo bem assim, ei, olha, esses pecadores aqui estão perdidos, mas os fariseus, vocês também estão, porque vocês são hipócritas. A sua maior raiva é porque essas pessoas, elas estão sendo inseridas de novo na sociedade, porque elas estão recebendo, ela está recebendo dignidade novamente, elas estão crescendo novamente, elas agora têm um relacionamento comigo, elas agora estão sendo ligadas novamente ao reino, elas agora têm oportunidade. Você entende que é um pai cheio de amor? Você entende que é um pai cego de amor, que não consegue ver os defeitos de um filho arrependido? Um pai que tem amnésia para os pecados de um filho que se arrependeu. Ele diz que lança os nossos mal, o nosso passado aonde? No mar do esquecimento. Ele não se lembra mais, mas ele consegue se lembrar daquele que conseguiu receber um profeta na condição de profeta, ele deu um copo de água. É um pai que consegue lembrar das coisas boas que você praticou e esquece das coisas más que você fez, porque você se arrependeu, porque você chegou até a ele. Jesus estava dizendo assim para aqueles fariseus, olha, a moeda não sabia que estava perdida, a ovelha perdida sabia que estava perdida, mas aquele que saiu de dentro da casa, aquele que saiu, aquele que tem conhecimento, aquele que já passou pela minha porta, o pastor não vai lá buscar, o pai não vai lá buscar, nós não vamos procurar aqui dentro, ele vai ter que se arrepender e retornar. Ele vai ter que abandonar o título dele de fariseu. Ele vai ter que parar de achar que ele sabe demais, porque a ideia, o papel do pai é salvar. Talvez você é aquela pessoa que você não sabe nadar. E a pessoa, quando não sabe nadar, ela fica afoita. Quando ela chega no fundo, é tanto que tem um treinamento para o salva-vida. Consegui, porque eu já ouvi história de pessoas que foi salvar outra pessoa que estava se afogando e morreu junto. Porque na hora aquela pessoa ficou tão desesperada, tão afoita, que ela tentava abraçar aquela pessoa com tanta força, e a adrenalina daquele momento é tanta, que ela faz com que a pessoa que foi salvar ela perca os movimentos.
Então, em alguns treinamentos antigos fala sobre você salvar as pessoas pegando por trás, pegando pelo cabelo. Alguns casos até que salva-vida teve que dar um soco na pessoa para ela poder, de algum jeito, desacordar, para poder salvar aquela pessoa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não tente matar quem está querendo te salvar. Não tente matar quem está querendo te salvar. Não atrapalhe o trabalho do Salvador. Não atrapalhe o que Deus está querendo fazer na sua vida esses dias. Não atrapalhe o que Deus está querendo fazer esses dias. Zera tudo. Para de achar que você sabe demais. Para de achar que você é digno de julgar alguém. Para de achar que você é digno de julgar o ambiente, de julgar as pessoas. Está na hora apenas de você deixar Jesus ele te salvar. Está na hora apenas de você deixar Jesus ele te purificar. A parábola do filho pródigo estava dizendo sobre um filho consciente, que a Bíblia diz aqui que quando o pai foi dividir a herança, dividiu entre eles. Os dois recebeu a herança, só que um foi e o outro ficou. Eu estou falando sobre um homem que tem uma grande empresa, e essa empresa está no auge, no pico do auge do negócio. E de repente alguém vai lá e diz assim, o filho dele diz assim: meu pai, eu estou cansado de ti, eu não quero mais conviver contigo, eu quero a parte da minha herança, tudo que eu fiz até agora, eu quero que o Senhor divida, que o Senhor me dê a minha parte, que eu estou indo embora. E aquele outro que estava recebeu a parte dele e disse assim: não, mas eu vou permanecer, eu vou ficar. E um foi muito sincero, dizendo que não queria mais relacionamento com Deus. Tem pessoas que parou de congregar, que tem mais oportunidade do que você que está congregando todos os dias. Se você não tem um coração quebrantado e transformado por Deus, porque ela está lá ansiando pela hora que ela vai voltar, buscando força, querendo de novo aquele começo, pedindo para Deus a oportunidade. Mesmo ela não tendo força, menos ela está lá fora, sendo influenciada pelo orgulho dela, sendo influenciada pelo reino das trevas. Ela ainda tem um desejo de servir ao Senhor, de se purificar, de tirar todo esse peso, tirar toda essa falta de paz, tirar toda essa ansiedade que acorda pensando o que vai ser da vida dela e dorme. Ela acorda querendo que o dia passe logo, que o dia acabe logo, e dorme querendo que o outro dia chegue logo. Pessoa sem paz, pessoa atribulada, esperando a melhora que não vai chegar sem Jesus. A melhora não vai chegar sem Jesus. A melhora não vai chegar sem Jesus. A melhora não vai chegar sem Deus. Quando aquele filho pródigo caiu em si, ele falou: aqui não melhora. Já estou estou desejando comer as vagens da comida, as alfarrobas que é dada aos porcos. Não vai melhorar. Ele caiu em si, ele se arrependeu. Vou me encontrar com meu pai. Eu vou me encontrar com meu pai. Talvez você saiu de casa dizendo assim: eu vou me encontrar com Jesus. Eu preciso ouvir uma palavra. Eu preciso ser confrontado. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso me reativar no reino. Eu já não aguento mais essa vida que eu estou levando. Eu já não aguento mais ter que tomar remédio para dormir. Eu não aguento mais ter que tomar um porre para eu poder dormir. Eu não aguento mais ficar imaginando que eu não tenho ninguém. Eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus. E o pai estava ali, esperando, contemplando a chegada do filho pródigo. E quando o filho pródigo, ele aponta lá naquela porteira, lá embaixo, e o pai dentro da casa da fazenda assim, que vê o filho dele vindo sujo, cuidando dos porcos. Uma profissão, um ato totalmente humilhante para um judeu. E o pai, quando vê, o pai vai correndo em direção dele e dá um abraço nele. Meu filho, eu estava esperando por você. Meu pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado de filho. Eu quero ser apenas como um dos teus escravos. Não. Ei, dá o anel de novo para ele. Dá o anel de autoridade para ele. Dá as sandálias de filho. Troca a roupa dele e mata um bezerro. Faz um sacrifício aí. Nós vamos queimar um churrasco que vai ser de picanha para o meu filho. E aí a festa começa. Os céus entram em festa naquele momento. Os céus entram em festa nesse momento.
Aí aquele filho mais velho que estava tão desviado quanto que foi embora, quando ele chega, ele para na porta juntamente com os publicanos, juntamente com os fariseus. E ele fica dali da porta dizendo que ele não vai entrar. Você lembra que os fariseus estavam lá de fora e os publicanos estavam lá de dentro, e eles não queriam partilhar daquele mesmo ambiente? Para de dar oportunidade só para quem você não conhece. Eu só prego só para quem eu não conheço, porque eu já a oportunidade já de quem é você para dar oportunidade. Você acha que você está santo desde o dia que Jesus te escolheu? Você acha que você não precisou do perdão de Jesus, do perdão de Deus, durante todo esse tempo de caminhada que você está no Evangelho? Você acha que você está em totalmente perfeição? Você acha que você é um intocável? Satanás, ele tem trabalhado. Satanás, ele tem forrado uma cama para várias pessoas. E uma cama que aos olhos ela é bonita, ela é agradável e perfeita para quem precisa descansar. Mas quando você deitou nessa cama, quando você deitar nessa cama, ele está pronto para colocar cordas, algemas, para que você não levante mais lá, para que você não tenha força para você regressar, voltar. E sabe o que aconteceu? Você já está há tanto tempo naquela cama que chegou parecendo ser tão bonita, mas os lençóis não foram trocados. E você suou, você fedeu. E essa cama, para quem chega no ambiente, já não é mais algo agradável para poder permanecer nesse mesmo ambiente que você. E Jesus hoje, Ele está aqui para te salvar. Ele está aqui hoje para poder cortar essas cordas, para poder quebrar essas correntes, para poder te dar uma veste nova, para poder colocar de novo um anel de autoridade para você, para que você possa ter utilidade como filho, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É hora de você se colocar em pé espiritualmente, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se o justo cair, por 7 vezes se colocará em pé. Está na hora de você entender que a ajuda não vai vir de fora. A ajuda, ela está aí dentro de você. A Bíblia diz: todo aquele que clamar a Jesus, todo aquele que clamar a Jesus do fundo do teu coração, todo aquele que pedir socorro, todo aquele que se prostrar aos pés dele, todo aquele que falar: Senhor, eu não estou aguentando mais essa vida, eu não estou me suportando, eu não estou conseguindo dar a devida resposta para ti, eu só penso em morte, eu penso que toda hora vai ser o fim da minha vida, é como se fosse uma aflição, é um medo no coração, é algo que estivesse faltando, como se um dia fosse tudo melhorar. O dia não vai melhorar, você tem que melhorar o dia hoje. É você que é o melhorador do dia. Quando você se prostra a Jesus e você deixa Ele te lavar, você deixa Ele te purificar, você deixa Ele te curar, você deixa Ele te restaurar, você deixa Ele te inserir novamente na sociedade dos céus. Porque talvez para a sociedade terrena você é alguém bem visto, talvez para um grupo de pessoas você é alguém aceito, mas para Deus e os anjos ministradores você é um estranho. Para o inferno você é um ser estranho. Satanás não sabe quem você é ainda, porque você nunca fez nada para que fosse contra o reino dele. Mas a partir do momento que você se levanta, Satanás, ele vai usar todas as armas, ele vai usar toda a artilharia dele para poder te paralisar, para poder te destruir. E é nesse momento que nós vamos ter que ser o irmão mais velho que está em casa convertido, para ser o primeiro, quando aquele errar, dizer assim: meu irmão, eu estou aqui contigo, meu ombro está aqui, a minha mão está estendida para você. Só que nunca nós podemos esperar que as pessoas façam isso por nós. É nós que temos que começar a estender a nossa mão. É você que tem que começar a estender a sua mão. É você que tem que começar a dar a resposta no reino. Chega de esperar que a resposta chegue até você. Chega de esperar por um intercessor. Chega de esperar por uma mensagem. Chega de esperar por um abraço. E está na hora de você ser o intercessor. Está na hora de você começar a abraçar. Está na hora de você começar a mandar mensagem. Está na hora de você começar a cuidar.
Começa a investir no reino para você ver se o reino não vai começar a investir em você. Comece a movimentar o reino. Comece a se prontificar. Comece a dizer: Pai, eu estou aqui, estou pronto, estou preparado. Para de lutar por uma coroa acessível, uma coroa que pode murchar. Sabe, como os louros que as pessoas recebem nas Olimpíadas. Hoje mais não, pelo menos não vi nenhum dia, mas antigamente recebia aquela coroinha de Roma lá, com a planta que ela se murchava. Capítulo 5 de Pedro fala sobre isso. Fala que quando o perfeito, o bom pastor chegar, ele vai te dar uma coroa inacessível. Uma coroa que não se acaba, uma coroa que não tem uma validade não. Vai ser de eternidade, de geração a geração. A sua alma, ela é eterna. A sua alma, ela é eterna. Só que é você que vai decidir onde ela vai passar a eternidade. Se vai ser uma eternidade de alegria, ou uma eternidade de choro, de tormento, de ranger de dentes e dores. Porque a decisão está totalmente na sua mão. Você tem entre 0 dias a 100 e poucos anos para você poder decidir a sua eternidade. Sim. Melhor, você tem de 7 anos, que é a idade que eu entendo que mais ou menos as crianças começam a perder a inocência, e elas têm o poder da decisão, ela se torna um agente moral. Quando uma criança é inocente ainda, quando você fala assim: pega esse martelo e bate na sua mão, ela vai dizer: não, machuca. Ela já sabe já o que é, um pouco sobre o que é bem e o que é mal. Ela já sabe um pouquinho sobre decisões. Ela já entende um pouquinho sobre decisões. Então, a partir do momento que você perde a inocência até o último dia da sua vida, você está decidindo aonde você vai passar a sua eternidade. E onde que é a eternidade? A eternidade, ela não são 1000 anos. A eternidade não é 1000 anos. A eternidade não é 1 milhão de anos. A eternidade não é 1 trilhão de anos, não. Ela nunca vai ter fim. Não vai ter mais salvação, não vai ter mais esperança, não vai ter mais oportunidade. Quando o filho pródigo retorna, o pai diz bem assim: o meu filho estava morto e ele reviveu. Ele tinha perdido a esperança e ele foi encontrado, ele foi achado. Eu estou recebendo ele de novo. Ele perdeu coisas importantes com as meretrizes, ele perdeu coisas que eu confiei a ele. Ele perdeu a autoridade. Ele perdeu a roupa que eu tinha dado a ele. Ele perdeu os chinelos para poder pregar o evangelho. Ele perdeu a moral. Ele era alguém desprezível, mas agora eu estou reintegrando ele. Você lembra quando José ele se tornou o braço direito de Faraó? O que foi que ele recebeu? Um anel de autoridade, que estava dizendo que ele estava inserido de novo e ele tinha poder, ele tinha autoridade de novo. O anel espiritual tem que estar aí na sua mão para Satanás entender que você tem autoridade dada por Deus. Satanás ele não tem que atormentar a sua casa, ele não tem que trabalhar e ter sucesso, não. Ele pode até trabalhar, mas ele tem que entender que ele vai perder, porque você está lutando, você está do lado certo da guerra. Amém? Eu quero orar com você. Se coloque de pé em nome de Jesus.